Salve, meu povo! Episódio de número 11 de O Verbo Compartilhar. O tema de hoje, apenas de passagem. Depois da vinheta de passagem. Quem conhece a Bíblia sabe que no Novo Testamento, especialmente, o cristão é descrito como um peregrino, como alguém que não tivesse residência fixa. O próprio Jesus Cristo, no Evangelho de João, faz aquela oração em que ele pede para que Deus, o Pai, nos guarde deste mundo, porque nós estamos nele, mas não somos dele. Essa ideia de estar apenas de passagem pode parecer uma coisa só, poética ou só uma figura de linguagem, mas a realidade é que ela é essencial para compor essa mentalidade, como nós falamos no programa anterior, essa mentalidade espiritual, essa mentalidade de quem está conectado com a eternidade, conectado com as coisas do Espírito, conectado com a esperança de que um dia a justiça será feita, um dia não haverá mais dores, um dia não haverá mais sofrimento, nem preocupações, nem nenhum tipo de ação do tempo que venha a corromper, que venha a destruir, que venha, enfim, a efetuar o que o tempo faz, que é deteriorar as coisas. Está de passagem, se a gente for parar para pensar, significa viajar com frequência, tá o tempo todo em movimento. Quem está o tempo todo em movimento, se for esperto, não vai querer ficar carregando muita bagagem, porque é difícil carregar bagagem. Se carregar aquele mundaréu de coisa, carregar um monte de roupas diferentes, carregar um monte de sapatos diferentes, ter diversos tipos de acessórios, diversos tipos de equipamento, Normalmente quem tem tanta coisa assim não vai querer ficar viajando de um lado para o outro. Chega uma hora que a pessoa fala, puxa, estou cansado, eu não quero mais ficar pulando de endereço em endereço. Quem tem uma vida de constante viagens, ou de ter morado em diversos lugares diferentes, sabe o quanto é cansativo viver em mudança. Quando a gente olha para o Antigo Testamento e vê a situação em que o povo ficou quando saiu do Egito, a gente tem justamente uma figura dessa situação. Eles viviam em tendas, uma vida cansativa, uma vida de não pertencimento, Você para num lugar para acampar, levanta ali a sua barraca, fica por ali de uma forma bastante precária, Você não tem aquela infraestrutura que quem constrói uma casa dispõe. Você está de passagem, como é que você vai fazer? Você tem que procurar ali um riozinho, um poço para pegar água, para poder tomar o seu banho, para poder fazer a sua comida, Você tem que andar com o seu rebanho para cima e para baixo, você tem que se dar o trabalho, de montar e desmontar em todos os lugares que você chega, toda essa estrutura. É de verdade uma vida naturalmente cansativa. Mas essa perspectiva, ela só vem a corroborar com isso que a gente tem debatido bastante. O cristão, ele precisa se esforçar a não se deixar acomodar, nem nos lugares e nem nas situações, nas circunstâncias. E nisso eu vejo que ainda é tão forte a confusão que acontece dentro da igreja em relação ao cristianismo. Muita gente age como se a igreja fosse não mais que um facilitador ou um meio para tornar a nossa vida nessa terra mais confortável, para tornar a nossa vida nessa terra algo que, através de um consolo, de uma vivência de irmandade, de companheirismo, de auxílio mútuo, vai gerar nas pessoas uma disposição em suportar as dificuldades e tudo mais, mas tudo isso dedicado para que se possa ter uma vida melhor nessa terra, em primeiro lugar. O estilo de vida da maioria de nós, eu me incluo,
comprova isso. A gente quer viver bem aqui, mas tão bem que a gente quer realmente, né, criar raízes. É natural, né? Isto é natural. O sobrenatural é que vai nos constranger a ter essa atitude de falar assim, não, cara, quanto mais coisas eu tiver, quanto mais apego, né, ou responsabilidades, compromissos que eu tiver por causa da estrutura que eu estabelecer em um lugar, mais dedicado eu vou ter que estar a isso. E assim, a vida nesta realidade, ela é composta ou ela é regida pelo tempo. Um dia tem 24 horas. Se você tem muita estrutura, se você tem muitos recursos materiais e tal, cara, como é que você vai se desvencilhar dessas coisas, né? É o que eu vejo, por exemplo, muitas pessoas falam, poxa, eu não tenho cachorro porque cachorro dá trabalho. Como assim dá trabalho? Eu falo assim, se eu quiser viajar, aí eu tenho que ver um lugar para deixar o cachorro, eu tenho que ficar preocupado com a comida, se ele ficar doente eu tenho que pagar para cuidar dele e tudo mais. Então assim, eu prefiro não ter o cachorro. Eu gosto de cachorro, mas eu prefiro não ter o cachorro, porque ele vai tomar um tempo meu que é precioso. Você pode ver que esse é o mindset, essa é a mentalidade dos grandes empresários. Os grandes empresários, eles pensam tudo com base numa agenda. E essa agenda, ela prioriza a performance, ela prioriza que o cara consiga fazer o máximo de coisas no menor tempo possível para poder não só manter a estrutura que tem, mas continuar crescendo, né? O mundo espiritual tem essa mentalidade também, só que em relação às coisas do espírito. Então a pessoa que quer de verdade ter uma vida com Deus, ela vai programar a vida em torno dessa dedicação espiritual. E aí as coisas que ela identificar que vão emperrando esse processo, ela tem que de verdade parar para considerar se é o caso, né, de ficar juntando essas coisas, criar tudo isso de raiz, ter todas essas amarrações, né, com esse mundo, com essa terra, ao ponto de sobrar tão pouco tempo para se dedicar a Deus. É estranho, eu acho que assim, eu não sei, cara, parece que ou eu estou viajando na maionese, ou as pessoas não querem reconhecer esse tipo de coisa, não querem tratar desse tipo de coisa, ou a gente está tudo muito louco mesmo, né? Ou a gente está todo mundo de bobeira, né? Porque para a gente poder viver essa vida sobrenatural, essa vida espiritual, excelente e cheia da manifestação do poder de Deus, nós temos que de verdade ser como a Bíblia diz que o cristão é, né? A pessoa que está em espírito, ela é como o vento, ela é levada daqui para lá, de cá para lá, ela não tem esse apego territorial, esse apego material, esse vínculo, esse lastro que as coisas do mundo acabam gerando na vida do cristão e acaba servindo de âncora. A pessoa fica presa naquilo ou fica com aquele mundaréu de coisa nas costas, tendo que carregar tudo aquilo de estrutura. Pensar a vida como só uma viagem, como só uma passagem, né? Algo que não foi feito para durar, algo ao qual eu não devo me apegar, né? Eu não devo construir, né, a minha história, a minha expectativa, né, e basear a minha esperança nas coisas desta terra. E o difícil nisso daí é encontrar esse equilíbrio, né? Porque fala assim, mas então o que eu vou fazer? Eu vou parar de trabalhar? Eu vou falar para meus filhos, ó, sinto muito, vocês deram o azar de ser meus filhos, nasceram num lar cristão e agora eu quero ser cristão de verdade. Então assim, esquece esse negócio de ter brinquedos, de ter essas coisas, porque esse mundaréu de coisa que vocês têm, ainda mais hoje em dia, que as coisas estão muito mais acessíveis do que era, por exemplo, na minha fase de infância, que foi ali no começo da década de 80. Você fala assim, poxa, e aí? Né, como é que faz? Né, como equilibrar isso daí? E eu creio que a resposta para isso está do lado de lá da margem. E a gente não pode esperar o mar abrir, né, e ao ponto de nos dar um vislumbre do que tem do outro lado da margem, para então a gente decidir se vai atravessar por esse mar ou não. A gente tem que ir para cima, meter o cajado na água, na autoridade, para a água separar e atravessar pela fé, né?
E aí eu creio que a expressão popular é que cai como uma luva, né? Que é seja o que Deus quiser. Quando o ímpeto é viver o sobrenatural de Deus, seja o que Deus quiser. Se Ele quiser te levar para outro lugar, se Ele quiser te tirar de uma casa e te colocar em outra, se Ele te falar, olha, vive de aluguel, porque você ser dono de uma casa só vai te trazer amarração nessa vida, se ele te falar, olha, você vai andar só de Uber, você não vai ter carro para não ter que esquentar, eu não sei o que Ele vai fazer, você vai andar de jumento, sei lá eu. Mas nunca descobriremos também. Se nós ficarmos de longe, assim, meio desconfiados e ressabiados, falando, mas se eu abrir mão de todas essas coisas aí, amigo, aí eu vou virar um alienígena nessa terra. Né? Que as pessoas vão olhar pra mim e falar assim, cara, você é um lunático alienígena. Só que Jesus Cristo falou que nós não somos dessa terra. Estamos nela, mas não somos dela. E quem não é dessa terra é o quê? Deus te abençoe.